Como fazer o Brasil voltar a crescer? José Cobori foi no podcast de Tamir Felipe falar sobre Brasil e outras coisas. E a gente vai tentar entender um pouco mais sobre dívida pública, Brasil, economia e blá, blá, blá. Vamos lá. Existe algum mecanismo para a gente travar essa financiarização? Porque, assim, eu entendo quando se fala tal, o Congresso não permite, tem muito direito, o governo pode fazer muita coisa tal. Eu sei que tem esse discurso permeando muito assim. Só que, do outro lado, o governo, né, principalmente o executivo no Brasil, em todas as esferas, tem muito poder ainda também, né? E principalmente o poder de tocar a agenda, né? Vai todo mundo discutir sobre isso, né? E tem alguns mecanismos que o Estado brasileiro, principalmente nesse período desenvolvimentista, instituiu, que são mecanismos muito poderosos, como, por exemplo, o BNDES, que era o BNDE antes, o Banco Central mesmo, né, o Ministério da Fazenda, os bancos públicos, algumas empresas também estatais, bem estratégicas também, têm poder de influenciar isso dentro do mercado financeiro. Você conhecendo esses dois lados da moeda, como seria assim, uma coisa bem objetiva para a gente começar a desamarrar esses nós? Vamos imaginar que colocamos o Cobori e o ditador. Cobori é ditador, Cobori sai Getúlio e entrou Cobori. O estado do Cobori, estado novo do Cobori. E aí, você tem essas ferramentas hoje deixadas no Brasil, qual seria as primeiras assim que você acionaria para poder desatar esses nós? Você lembrou bem, né, a criação do BNDES, né, que é o único banco estatal de fomento realmente no Brasil, né, de fomento ao desenvolvimento da economia. Pra você ter uma ideia, a China veio conhecer o BNDES aqui para saber como funcionava para eles criarem lá, né. Hoje eles têm mais de 200 bancos de fomento maiores que o BNDES. Cada Olha um, isso, mano. Né? Você é louco. Então eles aprenderam, porque a ideia não é ruim, a execução nossa aqui é péssima, né, porque a gente, ao mesmo tempo que a gente tem todas essas instituições que foi criada nessa era industrial do país, para o país continuar se desenvolvendo, por isso que eu acho que o neoliberalismo é o grande mal, né, do mundo atual, porque até a década de 80 o Brasil era um país invejado, era uma potência industrial em ascensão, tanto que a China e a Coreia veio aqui aprender com a gente, a Coreia do Sul, e pelo jeito eles aprenderam, né, só que eles continuaram executando e a gente parou, né, que a revolução neoliberal veio, o capitalismo financeiro, desregulamentação total do mercado financeiro, e aconteceu o que aconteceu, nos trouxe no ponto que a gente está hoje. Então, o que o Brasil deveria fazer, que é o que a China está fazendo? A gente tem o grande problema do arcabouço fiscal, tá? E, gente, quem está falando isso é um cara que ele mesmo já, acho que semana retrasada, ele falou, eu sou liberal, que é o André Lara Rezende. Só que ele é um liberal que já abandonou esses dogmas que o mundo liberal tem. E isso que mais me surpreende, né, mano? Porque, assim, tem um monte de economista... Assim, porque assim, o Cobori está trazendo, tem um tempo, essa conversa sobre essas críticas ao neoliberalismo e ao arcabouço fiscal e tudo mais. E assim, isso é muito claro fora do Brasil. É como alguns economistas estão tão presos nessa ideologia de subordinação aos Estados Unidos e a tudo que eles falam, que não conseguem realmente avançar no próprio entendimento da economia, que a gente que não sabe porra nenhuma, ouve os caras que sabem e que estão se desenvolvendo, como o Cobori e o Elias Jabbouri e tantos outros, assim, a gente fala, cara, o que acontece que esses outros caras não trocam a fita? Estão presos nesse discurso que não desenvolve o Brasil, tá ligado? Que está sendo aplicado, e eles falam que nunca está sendo aplicado e tal. E a resposta é ideologia, né, mano? Estão presos numa ideologia que cega, né, velho? Eu acho que a resposta é óbvio. Eu também, é um campo que eu ainda entendo muito pouco, e por isso que a gente falou até tava na thumb do vídeo falando sobre dívida pública, né? Mas assim, eu acho que essa questão da ideologia é a resposta, óbvio, não é a resposta para tudo, mas é um dos fatores pelos quais a gente continua nesse ciclo, porque assim, quem está no mercado, quem está no legislativo, nos lobbies que são feitos e tudo mais, são quem se beneficia quem sai beneficiado dessa ideologia na qual a gente vive, na qual a gente está submetido, desse neoliberalismo da forma como a gente está vendo se desenvolver no Brasil a passos largos, mais do que foi no Chile do Pinochet,
mais do que foi em muitos lugares, mais do que na Inglaterra, da Thatcher, mais do que em muitos lugares. Então, assim, é muito por conta de ideologia e é muito por conta de como essa ideologia continua sendo trabalhada pelos meios de comunicação, como ela continua sendo trabalhada pela mídia no geral, pelo... É aquilo, né, Dan? Ou ideologia ou tá sendo beneficiado com isso de alguma forma, né? Então, os dois. Exato, tá ligado? Exatamente, assim. Eu fico mais com a segunda opção do que com ideologia em si, tá ligado? Mas uma observação que é algo importante demais é a gente estudar e começar a se inteirar sobre como funciona a economia no nosso país. A economia, no geral, é óbvio, mas assim, a economia no Brasil. Por mais que seja informações iniciais, conhecimentos básicos, mas entender e estudar a economia, principalmente a economia atrelada à política. Eu lembro que quando a gente falou com a Sofia... Não existe economia que não é atrelada à política. Não, esse que é o ponto, né? Exato. Eu lembro que quando a gente conversou com a Sofia Manzano lá atrás, a gente perguntou para ela, a gente falou assim, a gente acha que a história política, ela está intrinsecamente ligada à história econômica. E ela falou, não, antes isso na faculdade era estudado como uma única coisa, depois que separaram uma coisa da outra. E virou política só política e economia economia só economia e história só história, tá ligado? Então, assim, é importante demais ter essa compreensão, porque é isso que a gente fala há várias lives, assim, independente de quem vai ocupar o Palácio do Planalto, independente de uma série de coisas, assim, um dos grandes conglomerados que manda no Brasil e que tem domínio político e ideológico sobre o Brasil é o sistema financeiro. São os grandes banqueiros, são o que o Cobori chama de financeirização da economia, tá ligado? Que eu acho super interessante, que tem a ver com especulação e tudo mais. É isso, mano. São vários termos cabeçudos que a gente precisa ter domínio. E uma das pessoas que eu costumo assistir muito para ter um pouco mais de entendimento dessa área é o Cobori, tá ligado? Total. Porque, em teoria, um Estado que emite a moeda soberana, ele não tem restrição financeira. Se o Estado brasileiro imprime a própria moeda, ele não tem restrição financeira. Isso não quer dizer que a gente pode gastar de qualquer jeito. Mas fazer investimento público, o país pode. Tem capacidade para isso. No limite, gasto. No limite do gasto, imprime dinheiro. É aquilo que eu já ouvi falar, não lembro se foi o Cobori, se foi o Elias, enfim, mas é que o problema não é gastar dinheiro, o Estado gastar dinheiro, é a qualidade desse gasto, né? A qualidade desse investimento. Se a qualidade for boa, ela vai trazer um retorno de alguma maneira, tá ligado? Exato. Porque, principalmente os economistas aí de matriz neoclássica, né, que está aí na grande mídia sempre falando, eles sempre param no conceito de poupança e investimento. Inclusive eu, como professor de finanças, dei aula de finanças, de macroeconomia durante 10 anos, a gente sempre ensina poupança e investimento. Você pode investir se tiver poupança. Se não tiver poupança, você vai ter que captar dinheiro em algum outro lugar para... Tá, mas o negócio não é estanque, esse poupança e investimento. De onde vem a poupança? Da renda. Se não existe renda, não existe poupança, né? Então, antes da poupança... Só ver se eu entendi, para a galera ficar mais claro. Eu só consigo poupar se eu tiver um salário e sobrar um excedente desse salário. Exatamente. Só existe poupança se tiver renda. E só existe renda se tiver gasto. Porque o gasto de um é a renda do outro. Se eu vou lá e compro uma câmera, para mim é um gasto. O cara que me vendeu a câmera para mim é a renda dele. É o salário dele. E o gasto... E ao mesmo tempo foi um gasto, um investimento para se produzir aquilo, para ele comprar. Sim. A roda da economia girando, Daniel. É muito bonito de ver. O público... Na frente dos nossos olhos. O Keynes já comprovou isso aí, todo mundo critica o Keynes, mas todo mundo critica, mas segue ele, tá? O cidadão Keynes? Criticam. Não, é o outro Keynes, é o Keynes economista lá. O atacante. O Harry Kane, esse mesmo. Harry Kane. Célebre frase, né? Nas crises todos são keynesianos, né? Porque nas crises é o Estado que vai lá e põe dinheiro para girar na economia, porque o agente econômico privado, numa crise sob o risco, o que ele faz? Ele guarda o dinheiro, ele para de gastar. Se a iniciativa vai parar de gastar, todo mundo parar de gastar, a economia para. Então, por isso que a visão do Keynes
contracíclica, nas crises, o Estado vai lá e gasta, porque é ele que está gerando a renda dos outros quando ele gasta. Então, antes da poupança vem a renda. Antes da renda vem o gasto, porque o gasto de um é a renda do outro. E antes do gasto, vem a criação de dinheiro. O que a China faz há quase mais de 30 anos, quase 40 anos, é ter déficit fiscal todo ano. É imprimir dinheiro. Então, de novo, para as pessoas não falarem esse Cobor é louco, né? Vai começar a imprimir dinheiro. A gente não pode imprimir dinheiro para pagar privilégio de judiciário, para pagar privilégio de legislativo, de executivo, né? Esses privilégios previdenciários, que inclusive agora o CNJ caçou, né? A punição máxima do juiz, você vai aposentar e vai continuar ganhando sem trabalhar. Dá um pause aí. A punição é essa, né? Uma coisa escandalosa que eu acho não, tem diretamente a ver com o que o Cobori está falando, que é todo o dinheiro que é gasto para sustentar essa máquina e esses cargos, esses penduricalhos e do legislativo, caralho, é 4. Existe na nossa legislação proposta da Gleisi Hoffmann do PT, tá? Que entrou em vigor a partir de 2019, que é o que a gente conhece como emendas PIX, que ela destina um valor que pode chegar a 37 milhões de reais por ano para deputados federais, para que eles possam destinar verba diretamente para os seus currais eleitorais, tá ligado? Para suas zonas eleitoreiras, destinar seja para a cidade, seja para o estado. E assim, o dinheiro cai na mão das prefeituras, o dinheiro cai na mão do governo do estado, e aí não se tem mais notícia, tá? Isso existe, isso está na lei. Diz o STF que é feito um controle pelo TCU, diz o STF que é feito um controle pelo controle de gastos da União, mas são 37 milhões de reais, o valor máximo que chega para os deputados federais, o valor para os senadores é maior ainda. O valor que é destinado para os senadores chega na casa dos 50 milhões. Emendas PIX, isso existe, há um valor destinado por ano para todos os deputados e senadores, que não tem nenhum tipo de controle, não tem... Pode ser que tenha retorno para a sociedade, porque a gente não sabe como esse dinheiro é gasto. Mas, assim, é dinheiro de compra de voto. Esse é o nome, é compra de voto. Porque deputado federal e senador não tem como objetivo fazer obra em cidade, fazer obra em estado. Tem a função, a prerrogativa como representantes do estado que os elegeram mediante o legislativo, você escrever projeto de lei, votar, fazer uma mediação entre os dois poderes e um trabalho em prol do seu estado, defender os interesses do seu estado, não ficar mandando dinheiro para tornar o teu estado, para virar tudo bando de cabo eleitoral. Então, assim, parte significativa desse dinheiro que o Cobori está falando, que muitos insistem em dizer que a gente não tem, tá para sustentar envio de dinheiro direto do orçamento público para o bolso de prefeituras e governos estaduais, prefeituras municipais, para serem zonas que vão garantir voto desses deputados federais e senadores. Procurem essa informação. Emendas PIX. Procurem saber o que é isso. Vai, Rê. Então, a gente não pode gastar dinheiro com isso. Mas, segundo, inclusive, a própria visão do André Lara Rezende, que é uma visão até financista, que eu sou um financista, se eu estiver imprimindo dinheiro, fazendo gasto para fazer investimento público, eu não tenho restrição. Porque as empresas fazem isso sem ter o poder de imprimir moeda. A única restrição seria o tempo, né? Porque até um parque produtivo, se você não der um gap de produto, né? Porque eles fazem a relação dívida-PIB, né? Quanto eu posso me endividar em relação ao meu PIB? Isso é muito discutível, tem que ter um estudo sério. Porque você não pode se comparar com o Japão. O Japão é 240% do PIB. Só que o Japão é credor líquido do mundo. Ele tem uma grande poupança, tanto pública quanto privada. O Brasil não. O Brasil é devedor líquido, né? Privado, principalmente, porque a gente não tem mais dívida externa, né? Então, aí cai nesse conceito. O Brasil não pode se endividar porque não tem poupança, mas ele não tem poupança porque ele não tem renda. Ele não tem renda porque ele não gasta, né? Então, quando a gente olha essa relação dívida-PIB, a gente tem que ter um estudo mais sério. Mas não sei se você lembra, quando falaram que ia chegar a 60% de relação dívida-PIB, o Brasil vai quebrar, vai parar, chegou, não aconteceu nada. Quando chegar a 70% vai parar tudo, chegou, não aconteceu nada. Chegar a 80%, chegou, não aconteceu nada. Porque o Brasil emite moeda soberana. Todo mundo falou que a taxa de câmbio ia chegar a 7%, depois 10%. A taxa de câmbio está caindo. Porque o Brasil, dentro desse cenário geopolítico mundial, ainda é considerado um porto seguro. Quem que vai querer investir na Ásia agora, com todos esses conflitos lá? Na Europa, que é um continente que está definhando economicamente.
nos Estados Unidos, que tem um louco lá tocando. Cara, o Brasil é uma grande potência econômica que ainda, pela visão, tirando os vira-lata do Brasil, que acha que não, mas o investidor lá fora, ele ainda vê o Brasil como um porto seguro nesse momento de estabilidade e mandar o dinheiro para cá. Por isso que a nossa taxa de câmbio não disparou, por isso que a taxa de câmbio está caindo, porque está entrando dinheiro no Brasil. Né? Ou seja, tem investidor estrangeiro que nos vê com melhores olhos que nós mesmos. Então, porque também tem todo esse terrorismo em cima do Lula e do PT, né, mano? Acho que o Lula vai quebrar o Brasil, vai virar a Venezuela e etc, tá ligado? Eternamente, tipo, eternamente, mano. Assim, pode-se fazer críticas ao governo Lula, tem um monte de crítica para fazer, mas existe, além da crítica, existe um terrorismo, né, em cima do PT e do Lully, do Nine! Mano, e assim, só uma coisa que é interessante de falar também, na época, antes, pré-Lava Jato, você tinha o BNDES muito forte, e o Brasil emprestava dinheiro para vários países próximos do Brasil, países na África, países na América Latina. O Brasil emprestava o dinheiro através do BNDES, e as empreiteiras brasileiras que foram destruídas pela Lava Jato iam e financiavam obras e ganhavam dinheiro com obras em vários desses países, tá ligado? Portos, locais estratégicos na África, na costa da África, na Angola, mano, no Benin, na Costa do Marfim, em Cuba, na Venezuela, na própria Colômbia, no México, vários lugares do BNDES emprestavam o dinheiro e as empresas brasileiras iam e faziam negócios nesses lugares, tá ligado? Eram empresas gigantescas, mano. Gigantescas. Que tiravam essas obras da mão de empresas americanas. Também, exatamente. Isso para eles não era nada bom de se ver. Então, assim, existe um interesse contrário a isso que, com certeza, foi a favor de toda a criação da narrativa da Lava Jato e tudo que aconteceu na Lava Jato. Aqui a gente não está falando que não tinha corrupção, de que não tinha que prender as pessoas, não é sobre isso, é sobre como ocorreu o processo em cima disso, de ao invés de, como dizia o Ciro Gomes, né, na época que eu era cirista, eu ouvia muito ele falar isso. A vaca, como é que é? Tem um monte de mosca em volta da vaca, aí você mata a vaca e a mosca, ao invés de... Tem um negócio de jogar a água suja com o bebê, você não joga o bebê fora, você só joga a água suja, tá ligado? Mano, prende quem são os corruptos e mantém a empresa, você preserva a imagem pública da empresa, você investiga quem tem que investigar, prende quem tem que prender, pune quem tem que punir, mas assim, você tem milhares de cargos que foram de ralo, milhares de empregos que foram de ralo, por conta dessa exposição e dessa queimação pública das empresas. Então, assim... Aí o Sérgio Moro vai lá para os Estados Unidos, conversa com os caras... E vai trabalhar... E vai trabalhar em quem assumiu a massa falida da Odebrecht. Assim, isso aí mano... É um escárnio. Mas assim, só falando que o BNDES tem essa questão também pré-Lava Jato, tá ligado? Então, o puro suco do viralatismo mesmo. O puro suco do viralatismo. Então, o que eu tô tentando dizer é assim, se você criar dinheiro, emitir dívida pública para investir em investimento público de projetos de longo prazo que vão gerar o crescimento da economia, por que uma empresa se endivida? Porque ela está criando um projeto para crescer a empresa, se a empresa crescer, vai crescer a receita, aí aquela dívida fez sentido, porque ela vai conseguir pagar o fluxo daquela dívida. Se a gente não cresce o país, a gente não desenvolve a economia do país, realmente a gente não pode se endividar. Mas se aí é o que você falou, é o lapso de tempo. Por quanto tempo eu estou disposto a suportar isso? A China está suportando isso há 40 anos. E está dando certo. Né? Imagine se ela pensasse igual o Brasil lá na década de 80. Ela não tinha saído do lugar. Porque ela não ia fazer a dívida, porque não ia conseguir pagar. Só que a dívida que ela fez lá, olha o tanto que a China cresceu, cara. A China já é a maior potência econômica do mundo em paridade de poder de compra. Já ultrapassou os Estados Unidos. Tem um negócio assim, trazendo um pouco mais para a realidade da galera, que a galera às vezes é difícil entender isso. É bem difícil entender isso mesmo, porque é muita abstração. E aí as pessoas sempre traem naquele conceito de economia doméstica. E eu, particularmente, por ser adepto do Paulo Freire, eu gosto de usar a intuição das pessoas. Então, é fácil para as pessoas trazerem isso para a questão doméstica, porque é uma coisa que as pessoas veem no dia a dia. Então, basicamente, o que você está me dizendo é como você tem um pequeno negócio e você vê que tem cliente vindo, se você investir, aumentar a sua capacidade de produzir, contratar mais pessoas, comprar mais mão de obra, verticalizar a sua operação, você vai conseguir porque tem cliente na porta para querer comprar.
Você, como trabalhou muito nesse ramo, é mais ou menos essa questão Acho do que é Brasil? mais do que isso até. Exatamente. E até pegando o exemplo que você falou de empresa, assim, que os economistas não gostam de comparar, porque a diferença é simples, né? Com a economia doméstica e a economia empresarial, a diferença é que nem a empresa, nem nós podemos criar dinheiro, e o Estado pode. Então, quando eles criticam essa comparação, é isso. Mas a comparação para efeito didático, ela é muito, muito válida. Eu sou um financista, dei aula de finanças há muito tempo, aula de fusões e aquisições, de avaliação econômica de projetos. Exatamente o que você falou, eu tenho uma padaria, né? Minha padaria, sei lá, vende 1.000 pãozinhos por dia. Aí eu tô vendo que, sei lá, vai construir um shopping ali, vai passar uma estrada aqui, vai melhorar o fluxo, a economia tá dando uma aquecida, tem uma tendência aqui, daqui 2 anos, ter 2 vezes mais clientes, né, circulando aqui, comprando a minha padaria. Ou eu posso decidir não crescer, ou eu posso falar, eu posso aproveitar essa demanda que vai crescer e eu vou dobrar o tamanho da minha empresa. Só que eu não tenho dinheiro para fazer isso, né? Porque o dinheiro vai vir só quando aumentar a demanda. Sim. Então o que as empresas fazem? Elas vão lá e tomam dívida. Só que elas tomam dívida e a gente faz um cálculo em finanças que a gente chama de avaliação de viabilidade econômica do projeto. Então, fala, vou comprar mais um forno de pão, vou aumentar o balcão de frios, eu preciso de R$1 milhão. Eu não tenho R$1 milhão. Vou tomar dinheiro no banco. Ou vou pegar uma linha do BNDES, alguma coisa. Aí ele vai pegar aquele dinheiro emprestado que ele não tem para pagar hoje, ele vai colocar nessa planilha aqui, ele vai projetar, vai aumentar, vai dobrar, vou vender 2.000 pãezinhos por dia, no ano que vem eu vou vender 50% a mais, quando essa demanda realmente chegar eu vou vender 200% e vou aumentar minha despesa em tanto, tal, preciso comprar esse forno de R$1 milhão, põe naquilo que a gente chama de VPL, né, valor, investimento inicial, vezes todos os fluxos ali. Dá uma pausa aí, rapidão. E aí, porque é isso também, né, mano? Muita gente, dentro do capitalismo, a gente sabe que o que as pessoas menos querem é concorrência, né? Então, se você pensar que assim, o BNDES ele vai poder ser um agente forte do Estado brasileiro que fornece o empréstimo para financiar o crescimento e o desenvolvimento de pequenas, médias empresas, pequenos, médios comércios e de estruturar a economia melhor ao redor desses comércios, você vai ter um monte de empresa crescendo, um monte de comércio crescendo estruturado e com cada vez mais capacidade de comparar em pé de igualdade com algumas empresas que hoje em dia são consideradas maiores. E aí entra tudo que a gente está falando de lobby, de gente que não tem o interesse de ter concorrência, exato, de não ter o interesse de ter o Estado brasileiro fornecendo investimento à torta e direito, entre aspas, só para eles, tá ligado? Então tem essa questão, além de tudo, tem essa questão também, mano, essa função do BNDES tava servindo para muita gente, tá ligado? E precisava servir para menos gente, mano. Então tem essa questão da concorrência também, tá ligado? Total. E aí, se o VPL for positivo, opa, esse projeto vale a pena. Eu vou lá e convenço quem vai me emprestar dinheiro. Aí quem vai me emprestar dinheiro fala, não, legal, você vai conseguir pagar a dívida. Se não acreditar, eu falei, esse cara, vou dar dinheiro para esse cara, ele não vai me pagar. E aí ele vai e financia isso aí. Em dando certo, legal. O cara dobrou o tamanho da padaria, ele vai ser uma empresa 2 vezes maior, com a receita 2 vezes maior, obviamente com a capacidade de se endividar muito maior. E aí quem emprestou dinheiro para ele vai ficar feliz que recebeu a remuneração pelo dinheiro que prestou e deu tudo certo. Cara, o Estado é exatamente o mesmo raciocínio. Só que com mais poder ainda. Só que com mais poder, porque ele não precisa pedir dinheiro para os outros. Ele pode imprimir dinheiro. Né? E dívida pública é impressão de dinheiro também, tá? Então, assim, o Estado pode fazer isso. Foi exatamente isso que a China faz, gente. É exatamente isso que todos os países capitalistas cresceram fizeram. Os Estados Unidos fez isso. Depois do Consenso de Washington, ele pregou o inverso. Que está, inclusive, no livro lá do Rajun Chan, o Chutando a Escada. Né? Chutando a escada, porque é o seguinte, eu tô aqui em cima, agora eu chuto aqui para ninguém fazer o que eu fiz. Depois o cara da padaria ganhou toda a concorrência, ele vai, não faz isso, não abre padaria mais não. Não deixa não empresta dinheiro para as outras padarias. Exatamente que o Conselho de Washington, a cartilha neoliberal, pregou isso para todos os países. Você tem que privatizar suas empresas estatais, você tem que ter, que é o que vigora até hoje, austeridade fiscal, você não pode gastar mais do que você arrecada, né? Que é o que a gente segue até hoje. Agora, os Estados Unidos tem déficit fiscal. Olha eu aí quando acaba a luz. Então, esse é o grande problema da gente seguir a teoria dos outros, né? A teoria de quem não quer que a gente cresça, né? Pode crer. Eu esqueci de novo aqui de colocar a tomada, gente. Calma. Vou apertar. Mandem perguntas, pessoal. Tá legal esse papo. O processo de IPO também é assim numa empresa, né? Quando a empresa acha que tem que crescer e tal, em vez de pegar um dinheiro no banco, ele fala, vou vender um pouquinho da empresa para um acionista, e esse acionista vai entrar com o dinheiro quando é lá.
Tadinho, Tamir faz tudo, pô. Tamir ali, ele é o fotógrafo, ele é o que corta a câmera, ele Cuida é da o que fotografia, faz a da iluminação, tudo. não é fácil, não é fácil. Abre o IPO? Eu como sou do mercado financeiro, né, eu sempre fui contra a IPO, né? Sempre foi contra? Todos os investidores que me perguntam, como investidor, eu sempre falei, não entre em nenhum IPO. Porque o IPO, na realidade, já teve toda uma história antes. Tá? O IPO, que é a oferta inicial de ações, é quando o grande investidor, o grande capital, quer sair. Porque, em teoria de investimento, você tem que ter a porta de entrada e a porta de saída. Né? Quando eu vou comprar e quando eu vou vender. Entendi. Que a gente chama o investimento e o desinvestimento. Então, o IPO, na realidade... Eu respondendinho, que nem aluno. Isso, professor Kobori. Vai se fuder. Vender, professor. Fundo de private equity, como diz o nome, é um fundo de capital privado. Ele vai Ele lá, faz o melhor Mas assim. é uma aula, né, pô? Ele explica que no professor e eu tô aprendendo aqui. Mas ele fala, você tem que comprar aí você vender. Vender, professor. escolhe uma empresa aqui, vamos escolher a empresa do Tamir e do Kobori aqui e tal, capital fechado ainda, mas tem um grande potencial de crescer. Aí o fundo de private equity vem aqui, compra o controle ou 100%, aí ele profissionaliza isso aqui, faz o investimento, faz uma gestão financeira melhor, começa a crescer a empresa, e quando a empresa estiver grande, aí ela fala, agora eu vou abrir capital na bolsa. Aí quando ele abre o capital na bolsa é quando ele sai. E quando a grande massa de investidores entram. Então eu costumo dizer que no IPO o smart money, que é o dinheiro inteligente, está saindo. E o pequeno investidor está entrando. Então você pode ver que depois dos IPO, a grande maioria das empresas, depois do IPO, ela começa a cair, perder valor. Porque o grande up ali que podia dar no valor da empresa já deu antes. Entendi, o Viseu já engordou. O gap é maior, né? De tipo, você coloca o dinheiro e ele valoriza muito mais do que ele vai valorizar a partir daquele momento que abriu a empresa. Pode crer. O bezerro já está gordo. Aí depois ele pode até engordar mais 2 quilos, mas... Vai virar churrasco. Os 50 quilos que ele tinha que engordar, já engordou antes, entendeu? Então o processo de IPO... Mas a maioria, sim, não tem parte que faz IPO, só parte da empresa e o capital, o grande fica... Na realidade sim, mas o fundo de private equity geralmente ele sai no IPO, né? É quando ele está desinvestindo, tá? Enfim, acho que deu para entender, né? A brisa, porque aí já tá indo muito para um economic case brabo. Mas da hora. Acho que foi interessante. Deu para aprender, deu para contribuir, acredito eu. Boa aula do professor Kobori. Obrigado, professor Kobori, pela aula. Até semana que vem. Kobori, se esse vídeo chegar em você deu aulas aqui, o Renato foi respondendo, tá? Mestre Kobori, obrigado. Mas muito bom, eu gosto muito do Tamir, eu achei uma dupla muito boa, assim, uma entrevista legal, pelo menos esse corte eu quero ver outras. Ele conduz bem e o Kobori é muito bom, mano, o Kobori é muito bom. E é isso, vamos estudar a economia, rapaziada. Bora estudar, família, economia política, sempre. Tá bom? É isso, por hoje é só. Valeu se você assistiu esse corte até aqui, deixa o like, se inscreva no canal, corte todos os dias e live todas as segundas e quintas-feiras às 7h30 da noite.